Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula. E a nossa aula vai tratar de um módulo novo. Portanto, nós vamos começar com uma introdução, falando dos principais acontecimentos desse recorte histórico, que vai trabalhar as crises do século XIV na Europa medieval. Só para relembrar um pouco dentro dessa temática, esta Europa, ela estava passando por várias transformações. Transformações essas principalmente deixadas pelo legado das cruzadas. As cruzadas, além dela ter como consequência a abertura ou a reabertura, né, das rotas comerciais, ela também proporcionou para a Europa, para algumas cidades, a questão do ressurgimento comercial, e essa atividade comercial ela proporcionou uma certa concentração urbana, porque na medida que as práticas e as feiras medievais elas começaram a ganhar representação e ganhar território, obviamente ela acabou atraindo o maior número de pessoas que acabaram, de uma certa forma, migrando para essas localidades, deixando seus antigos feudos e recomeçando uma nova vida. E por quê? Exatamente porque o feudo, isso nós já trabalhamos aí em aulas anteriores, ele não estava dando mais conta das questões relacionadas à prática da servidão, bem como questões relacionadas à segurança e questões também relacionadas a uma parte que era fundamental, que era a questão da relação com a terra. Uma vez que essas terras elas começam a faltar na relação entre suzerania e vassalo, que era a relação do senhor feudal e o servo, então, obviamente, que muitos servos, então, abandonaram essa condição e migraram com a tentativa, aproveitando né, do ressurgimento desses conglomerados que nós vamos chamar de cidades, então, eles começam a ir para lá, tentando, obviamente, uma nova oportunidade, um novo recomeço. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, na medida que essas cidades elas começam a se desenvolver, elas não vão se desenvolver seguindo um planejamento. Elas vão crescendo de maneira desordenada. Elas vão crescendo, elas vão se multiplicando, mas quando não é feito um planejamento urbanístico, a cidade se multiplica, mas os problemas também vão se multiplicar na mesma ordem. Então, essas cidades crescendo cada vez mais, os mercadores tendo uma participação efetiva na sociedade, né? Novos empregos surgindo, novas corporações de ofício se estabelecendo, tudo isso foi desenvolvendo nessa nova Europa, ou também a gente pode chamar de nesta Europa em transição. Por que eu estou falando isso? Porque por conta da saída do feudo para a entrada dessa perspectiva urbana. Mas no meio dessas relações, eu começo a ter algumas crises, nós vamos estudar duas agora, né? Tem mais, mas nós vamos dividir esses assuntos para que a gente possa nos aprofundar de maneira mais esclarecida e efetiva. Então, hoje, nós vamos começar, então, de maneira introdutória, trabalhar essas crises, entender por que essas crises começaram a acometer o território europeu e, claro, passando aí mais algumas aulas, nós vamos entender também como a Europa acabou saindo dessas mesmas crises. Então, aqui, só para... Eu tenho aqui um cenário, né? Eu tenho conflitos, revoltas, né? Porque essas crises, elas vão gerar revoltas camponesas, mas nós vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Agora, por enquanto, nós vamos trabalhar a questão relacionada à fome e a questão relacionada à peste negra. Então, esses dois acontecimentos, tá, que acabaram levando
a Europa pós-feudo, né? Eu estou usando esse termo pós-feudo, por conta exatamente do declínio, que já era uma realidade e praticamente já estava em curso nesta Europa que nós estamos trabalhando do século XIV, mas isso não foi, logo de início, vinculado a uma prosperidade. Muito pelo contrário. Houve transformações, houve pessoas que conseguiram se encaixar nas novas exigências que a sociedade estava passando, porém, também nós temos pessoas que acabaram perdendo tudo e, obviamente, acabaram não conseguindo se adequar a essas novas exigências e essa realidade no qual a Europa está passando. E é exatamente nesse ponto que começa o nosso estudo a partir de agora. Então, tem um trecho aqui, e antes de eu começar a ler esse trecho, deixa eu só. Nós estamos na página 185, tá? Só como referência para vocês. Fiquem à vontade, se vocês quiserem grifar durante a aula ou posteriormente, depois de ouvir a gravação, partes do que eu vou ler aqui, porque vai acabar ajudando a esse entendimento depois no futuro estudo, né? Então ele diz assim, ó, depois de séculos de melhorias na produção e nas condições de vida da população europeia, falando obviamente da prosperidade que o comércio estava trazendo para algumas pessoas. Olha o que ele diz: de diversificação de atividades e de opções sociais, porque as pessoas, né, começaram a desenvolver e a procurar outros tipos de atividade para poder sobreviver. Olha o que ele vai dizer. A Europa experimentou no século XIV e na metade do século XV, grifem essa parte para que a gente possa contextualizar de maneira precisa o nosso estudo que está acontecendo agora, uma grave crise. Olha lá, clero, nobreza, burgueses e servos, todos, sem exceção, foram atingidos por essa crise. Tudo bem? Então, foi uma crise que ninguém esperava, mas que acabou acometendo todos em plenas mudanças que estavam acontecendo os territórios aí europeus, né? Então, olha o que ele fala. Ele continua dizendo assim, ó, o índice de mortalidade alcançou níveis assustadores. Ou seja, eu tenho uma cidade em constante mudança, certo? Só que essas mudanças que aparentemente mostrava uma prosperidade, uma diversificação no trabalho, opções sociais para as pessoas que estavam deixando seus feudos e tentando recomeçar a sua vida nas chamadas cidades, no ressurgimento dessa parte urbana, eles são atingidos em cheio por essas questões. Vamos investigar, portanto, quais foram essas situações que elevaram o índice de mortalidade. Então ele fala assim, ó, não foi por acaso que essa situação inspirou o pintor Peter Bruegel, né, a pintar a obra mostrada na página anterior. Mas aí, continuando, ó, o que teria acontecido na Europa para reverter a onda de crescimento e dinamismo econômico que vimos anteriormente? Quais foram esses impactos que bateram em cheio em uma sociedade, como é que eu posso colocar aqui? Em mudança, né? Que uma sociedade aí que todos estavam felizes, né? Estavam correndo atrás, obviamente, de uma situação melhor e foram impactados com essas questões. Então, vamos tratar a primeira, que está relacionada à fome. Vamos ver o que diz então. Vimos que no início da Baixa Idade Média foi marcado por um aumento na produção agrícola, que melhorou a alimentação e permitiu o crescimento da população. No entanto, passado alguns séculos, porque isso ele está falando no começo da Idade Média, tá? Não houve inovações nessas ferramentas e técnicas de produção. Só que é o seguinte, a população ela estava em constante crescimento. Então, essa conta começou a não fechar. Por quê?
Porque eu tenho uma população em crescimento e as práticas agrícolas acabaram não acompanhando esse crescimento. Aonde eu quero chegar? As pessoas se interessaram pelo artesanato, se interessaram por atividades urbanas, se interessaram no comércio e esqueceram de se interessar, ou pelo menos não acompanhar, uma coisa que é importantíssimo para a nossa vida. Quer ver um exemplo? Todos nós moramos numa megalópole, como São Paulo. Mas se o interior não produzir alimento para que a gente possa consumir em São Paulo, o que vai acontecer? Vai acontecer que a cidade de São Paulo entraria num colapso alimentício. Porque mais importante do que toda a tecnologia que uma cidade pode oferecer é a questão relacionada à comida. Todo mundo precisa se alimentar. Então, o que acontece na Idade Média? Não foi pensado numa estrutura que garantisse o alimento dessas cidades enquanto essas cidades estavam se desenvolvendo. Então, foi uma lição que a Europa aprendeu, mas foi uma lição muito dura, porque eles perderam muitas vidas para poder entender que as técnicas agrícolas elas tinham que evoluir ao mesmo passo que as grandes cidades estavam florescendo nessa chamada Europa de transição do período feudal para o período moderno. Olha o que ele diz aqui, ó. Para agravar a situação, se não bastasse, portanto, as inovações que não foram feitas, olha o que diz aqui, ó. Para agravar a situação nas primeiras décadas do século XIV, uma série de má colheitas provocadas por fenômenos naturais, como o excesso de chuvas e o prolongamento de baixas temperaturas, olha o que diz aqui, deixou muitos camponeses pobres sem ter o que comer. A escassez chegou na cidade e com ela o aumento dos preços dos alimentos. Em algumas aldeias, olha o que ele fala, os mortos de fome eram tantos que covas coletivas foram abertas para enterrá-los. Olha que triste essa situação. Calcula-se que a expectativa de vida tenha caído 35 anos. Dá para imaginar uma coisa dessa? Ou seja, então, de 35 foi para 25 anos. Eu, com 44, já não estaria nem mais aqui se eu vivesse naquela época, só para vocês terem uma ideia. Então, o primeiro foi esse, que impactou essa Europa que estava em plena transformação. E o segundo tem a ver com a peste negra, que na verdade o nome científico seria peste bubônica. O que fala aqui, ó? Presta bem atenção, ó. Novos moradores construíram suas moradias coladas às que já existiam. Não havia sistema de esgoto e a limpeza das ruas estreitas era insuficiente e muitas vezes o lixo se acumulava. A água que se consumia acabava contaminada pela sujeira, eles não tinham infraestrutura. Além disso, os hábitos de higiene da população europeia eram diferentes do de hoje. Na Baixa Idade Média, em conventos, há registros de que monges tomavam 5 banhos por ano. E nessa época, somente na região da atual Dinamarca, tomava-se banho e escovavam-se os cabelos uma vez por semana. Bem, qual foi o resultado disso? Ó, piolhos e pulgas passaram de uma pessoa para outra com facilidade em meio à aglomeração e à falta de higiene que existiam. Além disso, em um período de fome generalizada, a má alimentação deixava as pessoas mais vulneráveis às doenças contagiosas transmitidas por insetos, animais e pessoas contaminadas por vírus e bacilos. Bem, o que acontece aqui então? É uma doença que ela está atrelada a uma situação que já vinha acontecendo na Europa, ou seja, um foi desencadeando o outro. Por quê? Se a pessoa está com fome, ela fica mais vulnerável, porque ela passa a não ter uma quantidade de anticorpos, ela não está forte do ponto de vista biológico. Então, somado a isso, e somado à falta de infraestrutura,
Isso acabou disseminando, gente, doenças de todas as ordens e que acabou acometendo aí muitas pessoas nesse período. Tudo bem? Nós vamos parar por aqui agora e na próxima aula nós vamos continuar falando mais especificamente da peste negra e dando outras informações para que nós podemos ter um entendimento melhor em relação às crises que a Europa passou. Até mais e até a nossa